Olá! Hoje quero abordar o assunto Fundamentos da Técnica Analítica. Você sabe que a psicanálise, a análise psicanalítica é um processo. Toda análise psicanalítica é um processo. O paciente chegou no seu consultório para iniciar a sessão analítica, ele está iniciando juntamente com você um processo analítico. E esse processo analítico ele tem dois fatores, dentre outros, dois fatores fundamentais. O primeiro chama-se entrevista inicial. O paciente que chega pela primeira vez, falando de processo e de condução da análise, quando o paciente chega pela primeira vez, você não conhece o paciente, ou ele veio voluntariamente, ou ele veio encaminhado por um outro profissional da saúde, geralmente é um psiquiatra, ou neurologista, ou clínico geral, por um outro profissional da área de saúde. Você precisa fazer com esse paciente uma entrevista inicial. Não é uma entrevista como se faz na televisão, não é uma entrevista de rádio, é uma entrevista técnica. Você tem com você um formulário em que tem dados a serem preenchidos acerca da saúde física, acerca da saúde emocional, acerca da vida social, da saúde social, da vida pregressa desse paciente, né? Que ainda não é um paciente. Ele está sendo entrevistado, se tornará um paciente ou não, depende do resultado da entrevista, dessa chamada entrevista inicial. A entrevista inicial também é chamada de entrevista de avaliação, porque na verdade você está fazendo uma avaliação, você está avaliando esse candidato a paciente, né? Aí, nessa avaliação, o objetivo fundamental, o objetivo principal dessa avaliação, dessa entrevista inicial, é observar se esse paciente, se esse candidato, essa pessoa, de fato preenche os requisitos para se tornar um paciente de psicanálise. Às vezes, a pessoa, esse cidadão ou essa cidadã, o caso dele não é bem para a psicanálise. O caso dele seria, por exemplo, para a neurologia, seria para a psiquiatria, seria para uma outra área da saúde. Então você vai definir isso nessa entrevista de avaliação. E o objetivo fundamental com que você está fazendo essa entrevista de avaliação é identificar a condição de analisabilidade do paciente. Analisabilidade, grave bem essa palavra. É até uma palavra meio difícil de falar, mas é analisabilidade. O que é analisabilidade? É a condição que o indivíduo tem de ser analisado ou não. Há pessoas que não são analisáveis. Freud disse, por exemplo, que uma pessoa que tem baixa potencialidade, baixa condição cognitiva, condição de aprendizagem, essa pessoa não seria analisável. Outro que seria contraindicado. Ele falou isso quando ele estava falando das contraindicações para a analisabilidade. Uma pessoa, por exemplo, que trata-se de um idoso que tem transtorno senil, que é o transtorno do idoso, com cerca de 80 anos de idade, geralmente o idoso tem um transtorno senil, é um transtorno depressivo. Nessa condição mental, a pessoa não tem condição de ser analisável, de ser analisada, porque ela não tem uma competência de absorver ou de compreender aquilo que está sendo passado, aquilo que estaria sendo orientado através da análise, através das técnicas da psicanálise. Então, a condição de analisabilidade desse paciente com transtorno senil já contraindica, é uma contraindicação para o processo de análise. Uma outra situação que Freud disse que seria contraindicado para a psicanálise é quando se trata de pessoas muito próximas do analista, parentes do analista, a esposa, por exemplo, do analista ou esposo, filhos ou filhas, pais, ou parentes muito próximos, ainda que não sejam parentes, mas pessoas muito próximas que convivem com o profissional, essa pessoa é contraindicada para a análise. Aí se chama de analisabilidade, a condição para analisabilidade. Quando você tem, no final dessa entrevista de avaliação,
ou entrevista inicial tem os dados que são imprescindíveis, que se prestam para a análise, então você pode, no final dessa entrevista, declarar a aceitação dessa pessoa agora como um paciente de análise, como um paciente do processo de análise. A entrevista inicial, essa entrevista de avaliação, pode durar em torno de meia hora. E a análise, uma sessão de análise, tem o tempo de 1 hora. Se, dependendo do caso, você vê que a entrevista inicial vai tomar todo o tempo do processo de análise e você percebe que esse paciente chegou com urgência, ele tem algo urgente para resolver, então o melhor seria você fazer apenas uma parte dessa entrevista inicial e em seguida você entra no sintoma, na análise do sintoma que é urgente para esse paciente resolver. Agora, há uma outra realidade em nossos dias. Assim era feito, como eu estou dizendo, era feito nos dias de Freud. Mas hoje, no contexto da sociedade que nós vivemos, a maioria dos nossos pacientes já vem com um sintoma urgente, algo urgente para ser resolvido. Como, por exemplo, digamos que a pessoa acabou de sofrer uma síndrome de pânico, né? Então, essa pessoa tem uma urgência. Você não vai perder tempo preenchendo formulário, como o formulário da entrevista inicial. Você já deve entrar direto no sintoma, na crise que a pessoa está passando. Ela tem urgência em resolver o seu problema, em superar o seu sintoma. Aí você deve compreender isso e já entrar direto no processo de análise. Nos nossos dias, a grande maioria das pessoas que vêm ao nosso consultório, já vem com essa urgência. Então, o atendimento que você vai fazer é meio parecido com o atendimento do médico, só que o médico ele se limita a clinicar, a prescrever um medicamento. Não é o nosso caso. O psicanalista não prescreve medicamentos. O psicanalista analisa até os medicamentos que deve estar capacitado para analisar os medicamentos que o paciente já está usando. Mas o psicanalista não prescreve medicamentos. Então, aí, como eu estava dizendo, geralmente esse paciente vem já trazendo essa urgência e você entra direto, não fazendo a entrevista inicial, mas na análise da urgência, do sintoma que é urgente, daquilo que é urgente, que eu citei o exemplo da síndrome de pânico, mas digamos que também a pessoa vem trazendo um transtorno de ansiedade. Aí isso também é urgente. Transtorno de ansiedade, a pessoa precisa resolver, de repente ela está tendo danos muito grandes com esse transtorno de ansiedade. E ela então, por isso, tem urgência em sair do consultório do psicanalista, levando as diretrizes que lhe vão dar autoafirmação, autoestima, que lhe vão dar condições psíquicas e emocionais para que ela restaure o seu equilíbrio. E o equilíbrio emocional, o equilíbrio mental, o equilíbrio intelectual, e ela possa voltar à dinâmica normal da sua vida no seu dia a dia. Então, hoje, no contexto da sociedade que nós estamos vivendo, a própria vida em sociedade, a própria mecânica, o próprio estilo estereotipado, o caso das agressividades, da falta de segurança, da insegurança das ruas, as pessoas vivem aflitas, elas vivem ansiosas e isto instala um estado de tensão nas pessoas tão grande e dispara o gatilho da ansiedade, às vezes da depressão. E esse paciente tem urgência. Há aqueles, inclusive, que estão vindo já medicados por um outro profissional, por um psiquiatra, mas há situações que o tratamento precisa ser multidisciplinar. Tipo, por exemplo, um portador de transtorno bipolar, um portador de neurose de angústia, um portador de transtorno de ansiedade, um portador de transtorno obsessivo compulsivo. O tratamento desses transtornos é multidisciplinar, ou seja, é analítico e é medicamentoso. Muitas das vezes o paciente vem com o acompanhamento medicamentoso, está faltando a assistência analítica. Então, esse paciente tem urgência. Hoje está acontecendo muitas situações
de pessoas que estão tentando suicídio. Eu tenho recebido, inclusive, no meu consultório, muitas pessoas, inclusive jovens. Atualmente eu tenho 8 pacientes que tentaram suicídio, exatamente por causa da situação estereotipada de vida, das situações que instalam tensões na mente, na psique dessa pessoa, e ela já vem com essa urgência. Às vezes está medicada, mas só a medicação não está resolvendo. Então ela precisa de análise para que ela possa então ser instruída, ser orientada por ela própria, ela descobrir ou identificar. Inclusive ela já tem, a maioria dos pacientes tem dentro de si as alternativas, só que elas não estão sabendo lidar com as emoções. E na análise, no processo de análise, o que vai acontecer é que esse paciente vai aprender a lidar com as suas emoções. E na medida que ele aprende a lidar com as suas emoções, ele aprende a superar o mito das emoções, e com isso ele vai ajudar o medicamento a exercer sua eficácia no metabolismo orgânico. Então, a análise é de suma importância, é de uma preponderância em termos de importância muito grande no processo de cura do paciente. Aliás, é interessante dizer para você que o psicanalista não tem responsabilidade em ter que curar o paciente, em ter que levar o paciente a ser curado. O psicanalista, é da competência do psicanalista levar o paciente a entender que a cura está com ele e que é ele mesmo que deve processar essa cura. Mas o que ocorre é que só por si mesma as pessoas não têm a condição de chegar a alcançar essa meta, esse objetivo, de se curar a si mesmo. É mediante a análise que ele vai descobrir que ele tem as ferramentas necessárias, imprescindíveis, importantes para que ele chegue à cura do seu sintoma ou da sua psicopatologia. Então, o processo por isso que nós dizemos e cientificamente mostramos que a análise é um processo. E esse processo ele transcorre com a participação de 2 pessoas. A primeira pessoa é o paciente e a segunda pessoa é o analista, né? Quando os dois conseguem constituir o que nós chamamos de paranalítico, ou seja, paranalítico porque são 2 pessoas empenhadas no mesmo processo com o mesmo objetivo. Qual é esse objetivo? É o objetivo de alcançar a cura do paciente. A responsabilidade maior por isso é o próprio paciente. E esse paranalítico se forma, essa condição de paranalítico, no processo analítico, vai se formar, vai se constituir lá pela 3ª sessão de análise, aí já dá para começar a se constituir esse paranalítico. A partir do momento que esse paranalítico está constituído, as transferências do paciente para o analista se tornam mais fáceis. Aí isso vai facilitar também a interpretação analítica e as intervenções analíticas do psicanalista. Então, a partir desse momento, quando os dois estão compartilhando do mesmo objetivo, porque já se constituíram num paranalítico, então o processo de cura está próximo de acontecer. É só uma questão de tempo. Então, a análise é um processo. E esse processo tem a participação do psicanalista e principalmente a participação do paciente por causa da transferência que ele tem que fazer, ok? Lá na frente, num próximo módulo, nós vamos falar sobre o que é transferência, mas a princípio essa transferência começa já no início do processo. Portanto, fazendo a conclusão rápida, psicanálise, ou a sessão de análise é um processo. Esse processo ele consta de uma entrevista inicial ou, dependendo da condição do paciente, não tem essa entrevista, você vai entrar direto no sintoma do paciente, na análise situacional desse paciente. E assim você esteja se preparando desde agora para se tornar um excelente psicanalista, seguindo as orientações e técnicas da psicanálise.